Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trouxe algumas questões de direito tributário da primeira fase da OAB, todas FGV, tá? Do exame unificado, dos últimos anos, são bem recentes. Eu coloquei o ano aí para vocês acompanharem. Então, tem impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Vamos para a primeira questão. Então, primeira, determinado país declarou guerra ao Brasil para fazer frente aos gastos com esforço da guerra. A União, grifa União, resolveu criar por lei federal ordinária, grifa por lei federal ordinária, um imposto extraordinário de guerra com a mesma hipótese de incidência do Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doações, o ITCMD. A alíquota fixada pela lei federal era de 1% sobre o valor da doação ou do montante transmitido causa mortes. Sobre esse imposto extraordinário, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não pode ser criado, pois viola a competência tributária dos estados e do Distrito Federal. Quem é que tem competência tributária para instituir imposto extraordinário de guerra? Letra B. Como apresenta hipótese de incidência idêntica à do imposto estadual, somente poderia ser criado por lei complementar. Letra C. Configura a hipótese de bitributação ilegal, razão pela qual não poderia ser admitido. E letra D. É válido, mas deve ser suprimido gradativamente, cessadas as causas de sua criação. E aí, vamos letra por letra, tá? Resposta. Primeiro, não pode ser criado, pois viola a competência do Estado. Não viola porque, no caso de guerra, um imposto extraordinário de guerra, pode haver bitributação. É uma exceção. Então, a gente já tira a letra A e a letra C. Configura a hipótese de bitributação ilegal? Não. Muito pelo contrário, tá? Então, a letra A e C estão erradas. Letra B. Como hipótese de incidência idêntica do imposto estadual, a mesma coisa, né? Pode ser, nesse caso, porque é caso de guerra, é uma exceção. E somente pode ser criado por lei complementar? Não. É lei ordinária. Resposta à letra D. Ele deve ser suprimido gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Inclusive, passados 5 anos da guerra, ele ainda pode durar mais 5 anos, depois que acaba a guerra, tá? De acordo com o artigo 76 do CTN. E ele é criado por lei ordinária, podendo ser também por medida provisória. Está no artigo 154, inciso 2 da Constituição. Portanto, a resposta à letra D. Vamos para a próxima. Aí, subindo aqui. Segunda questão. O governador do estado Alfa, diante de grande quantidade de bicicletas elétricas circulando em seu território e visando aumentar a arrecadação, oficiou a sua Secretaria da Fazenda para adotar alguma forma de cobrança quanto a tais veículos. Este, por sua vez, orientou seus fiscais a cobrar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, aplicando a incidência deste imposto por analogia às bicicletas elétricas, ainda que não classificadas como veículos automotores propriamente ditos, pela legislação de trânsito pertinente. O Sindicato dos Lojistas do setor o consulta como advogado a respeito dessa incidência. Diante deste cenário, assinale a alternativa correta. Letra A. É válida a exigência deste imposto, uma vez que as bicicletas elétricas se enquadram no conceito de veículo automotor por analogia. Letra B. Está dentro da competência estadual a tributação sobre a propriedade de bicicletas elétricas. Letra C. Tal tributação por analogia envolvendo bicicletas elétricas é vedada no ordenamento jurídico nacional. Letra D. A exigência desse imposto sobre bicicletas elétricas dependerá da edição de um decreto, cuja competência privativa do governador. Nada a ver. Essa letra D não tem essa competência de imposto de bicicleta, tá, gente? Então, não existe essa situação na letra D e nem na letra B, né, que fala da competência do Estado para imposto sobre bicicletas elétricas. Esse imposto não existe. E aí vem a questão da analogia. Então, a tributação por analogia, ela é vedada no ordenamento jurídico. Isso está no artigo 108 do Código Tributário Nacional. Então, lá ele diz que não pode haver tributação por analogia, tá? A cobrança de tributo por analogia. Portanto, resposta letra C.
Questão 3. A Sociedade Empresarial ABC Limitada no exterior adquiriu no exterior um lote de 10.000 unidades de um determinado perfume francês. Antes da chegada das mercadorias ao porto, foi publicado no Diário Oficial da União, em 20 de abril de 2023, um decreto editado pelo Poder Executivo Federal, majorando imediatamente a alíquota do imposto sobre importação de perfumes de 20% para 30%, prevendo expressamente sua vigência e produção de efeitos a partir da data de sua publicação. Em 30 de abril de 2023, as mercadorias finalmente chegam ao Porto do Brasil, devendo agora a empresa realizar o desembaraço aduaneiro. Preocupada com o possível prejuízo decorrente do aumento inesperado do custo da mercadoria, devido à elevação do imposto sobre importação, a sociedade empresária procura você como advogado, indagando sobre a validade daquele decreto. Diante deste cenário, assinale a alternativa correta. Bom, então, para relembrar, anota aí. Existem impostos que são exceção à legalidade, porque eles regulam a economia. São chamados de impostos extrafiscais: importação, exportação, IPI e IOF. Então, você abre a sua Constituição, lá no artigo 153, parágrafo 1º. Ele vai dizer que eles podem ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. Logo, pode ser por decreto, sim. E ele diz assim, no 153, parágrafo 1º, os impostos previstos no inciso 1, 2, 4 e 5, ou seja, no inciso 1, imposto sobre importação. Ainda tem um detalhe. Esses impostos, importação e exportação, o IOF também, eles não esperam nada, nem o outro exercício financeiro, nem 90 dias. Eles têm cobrança imediata. Apenas quem espera 90 dias é o IPI, tá? Então, importação e exportação, eles têm cobrança imediata na data da publicação. Por quê? Porque eles regulam a economia, justamente por isso. São exceções. E onde estão essas exceções? Da anterioridade anual e da nonagesimal. Está no artigo 150, parágrafo 1º. Então, lá ele diz, a vedação do inciso 3b e do inciso 3c, que é da anterioridade anual e da nonagesimal, não se aplica ao imposto previsto no artigo 153, inciso 1. Então, o imposto sobre importação, ele é cobrado na data da publicação, ok. Pode ser por decreto? Sim. Vamos voltar à questão agora, tá? E aí, as alternativas dizem o seguinte. A elevação desta alíquota por decreto violou o princípio da legalidade tributária? Não, porque o imposto sobre importação é uma exceção prevista no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. O prazo previsto para a produção de efeitos da elevação da alíquota violou o princípio da anterioridade tributária nonagesimal? Não, porque ele é uma exceção ao princípio da anterioridade tributária nonagesimal. Está no artigo 150, parágrafo 1º. Embora tal imposto seja classificado como extrafiscal, deve obediência ao princípio da anterioridade anual? Não, não deve obediência, porque é uma exceção no artigo 150, também, parágrafo 1º. Ele não precisa obedecer à anterioridade anual. Então, a resposta é a letra D. A majoração desta alíquota e sua produção de efeitos imediatos são válidas. Portanto, esta é a resposta. Questão 3. Questão 4. Decretado estado de calamidade pública financeira, o presidente da República edita medida provisória instituindo temporariamente imposto extraordinário, incidente sobre os serviços de qualquer natureza, a ser suprimido gradativamente no prazo de máximo de 5 anos. Em seu último parágrafo, a medida provisória prevê que entre em vigor e passa a gerar efeitos a partir da data da sua publicação. O que se dá em 20 de dezembro de 2019. Assinale a opção que apresenta o vício da referida medida provisória, tal como editada. Letra A. A lei complementar e não a medida provisória caberia instituir impostos extraordinários. A gente sabe que são 6 tributos por lei complementar. Só relembrando, imposto sobre grandes fortunas, impostos seletivos,
que veio com a emenda 132, né? Imposto residual, o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, também veio com a emenda 132. O empréstimos compulsórios e as contribuições sociais residuais. Então, o imposto extraordinário, tá? Não é por lei complementar, é por lei ordinária. Pode ser por medida provisória? Pode, porque medida provisória vira lei ordinária. Então, letra A não está correta. A letra B. A instituição de imposto extraordinário só é permitida na iminência ou no caso de guerra externa. É a letra correta, né? Porque é o artigo 154, inciso 2 da Constituição. A União é vedada cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Sim, mas há exceções, e uma das exceções é o imposto extraordinário de guerra, prevista no artigo 150, parágrafo 1º. Ele diz lá que a vedação do inciso 3b, que é da anterioridade anual, que é justamente do mesmo exercício financeiro de cobrança, não se aplica ao tributo previsto no artigo 154, inciso 2, que é o imposto extraordinário de guerra. Tá? Na letra C, aliás, D, a referida medida provisória viola a competência constitucional privativa dos municípios, nada a ver, para instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza. Não, só voltando aqui para o enunciado, um estado de calamidade pública financeira não poderia ser imposto extraordinário, como a gente sabe, que foi a resposta certa, né? A letra B, porque só pode ser em caso de guerra. Ainda pode ser junto com outro imposto, porque cabe bitributação, tá certo? Seria junto com o ISS. Não viola a competência do município, tá? E ele pode ser suprimido gradativamente, como diz anunciado, por 5 anos, porque está no artigo 76 do CTN, resposta, então, letra B está correta. Vamos para a quinta questão. José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo caseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico, destinando-o à reciclagem. Por isso, sempre que os caminhões que prestam serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. José, então, se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso do serviço, a cobrança em relação a ele é indevida. Acerca desse cenário, assinale a alternativa correta. Letra A. Por ser a taxa um tributo contraprestacional, a não utilização de seu serviço pelo contribuinte retira seu fundamento. Se você não usar o serviço, você vai pagar o tributo do mesmo jeito. Então, não. Letra A está errada. Letra B. A coleta de lixo domiciliar nessas condições não configura a prestação de um serviço público específico e divisível, sendo inconstitucional, porque a Constituição ele exige lá no artigo 145, inciso 2, que a cobrança de taxa seja para serviço público específico e divisível. Dá para dividir quanto cada contribuinte recolheria de lixo? Então, dá, né? Não é serviço geral, é serviço público específico e divisível. Então, ele diz que não configura, letra B está errada. Aí eu já respondi a letra C, né? Por se tratar de serviço público prestado à coletividade em geral, no interesse da saúde, seu custeio deve ocorrer por meio de recursos genéricos, auferidos na cobrança de impostos, não. A taxa está correta, não é inconstitucional, não é constitucional. Então, a letra C também está errada. Resposta letra D. A cobrança é devida, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte. Justamente a letrinha do artigo 145, inciso 2. Potencial é o serviço público específico e divisível. Então, dá uma olhada lá. Resposta letra D. Vamos para a sexta questão. O Estado alfa alterou por meio de lei a contribuição social para o custeio de regime próprio de previdência social, cobrada de seus servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. José e Márcio são servidores públicos do mesmo órgão estadual, ganhando cada um, respectivamente, a remuneração mensal de R$ 15.000 e R$ 10.000.
José, ao notar a alíquota incidente sobre a sua remuneração, que a alíquota era de 16,5%, ao passo que a de Márcio era de 14,5%, ficou indignado e, em relação a essa situação diferenciada, resolve contratar você como advogado para eventual questionamento judicial. A respeito da posição de José, assinale a afirmativa correta. Letra A. Nenhum tributo incidente sobre a renda ou proventos poderá ter alíquotas progressivas. Pelo contrário, imposto sobre a renda já tem, né? B. É vedada a adoção de alíquota progressiva para contribuição social para essa espécie. Em respeito ao princípio da capacidade contributiva, a progressividade tributária, a gente já sabe, a progressividade é quando tem alíquotas diferentes, tá? Deve ser obrigatoriamente adotada para todos os tributos estaduais. Não. Cuidado com o que diz obrigatoriamente, tá? Esta espécie de contribuição poderá ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base da sua contribuição. A resposta é a letra D, né? Ela está lá no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição de 88. Para quem quiser dar uma olhada, vai achar exatamente o que está aí na questão. Questão 7. Projeto de lei ordinária municipal deseja criar tributo para custear a prestação de serviço público de iluminação das vias e logradouros públicos do município Alfa. O projeto prevê também que o tributo será cobrado na fatura de consumo de energia elétrica. Diante deste cenário, o tributo a ser criado poderá ser taxa de iluminação pública. Só para vocês saberem, tentaram criar uma taxa sobre a iluminação pública e o STF, né, chegaram a criar e o STF julgou inconstitucional. Por que essa discussão foi levada até o STF? Porque a taxa, de acordo com o artigo 145, inciso 2 da Constituição, ela é um tributo que, em relação para ser cobrada, né, para a prestação de serviço público específico e divisível. Como é que vai dividir a luz? Tem como dividir a luz. E aí o STF disse, o custeio da iluminação pública não é específico e divisível. Então, o custeio não pode ser por meio de taxa. E aí criou a súmula vinculante, anota aí, número 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por meio de taxa. Então, essa letra A e a letra C, que falam de taxas, são erradas. E aí foi que eles criaram uma contribuição, que está no artigo 149A da Constituição. Qual é a resposta? É a letra B ou a letra D? A contribuição de iluminação pública e a sua arrecadação pode ser feita na fatura do consumo de energia elétrica. Pode. A contribuição de iluminação pública, mas sua arrecadação não pode ser feita na fatura do consumo de energia elétrica. Então, agora a discussão é se pode ser cobrada na fatura de energia ou não. E o parágrafo 1º do artigo 149A diz que pode. Então, a resposta é a letra B de bola. Está aí embaixo o gabarito. Questão 8. Uma lei ordinária federal tratava de direito de beneficiário de pensão previdenciária e também previa norma que ampliava para 10 anos o prazo decadencial para o lançamento de créditos tributários referentes a uma contribuição previdenciária federal. A respeito da ampliação do prazo, assinale a alternativa correta. É inválida ou é válida? Aí a discussão pode ser por lei, tem que ser por lei complementar, pode ser por resolução do Senado. Então, ele diz assim, letra A, é inválida, pois em razão do caráter nacional das contribuições previdenciárias federais, somente poderia ser veiculada por resolução do Senado. Ele está alterando o prazo de decadência, ou seja, só para vocês entenderem, quem tem dúvidas, a lei ordinária, né, previa
a ampliação para o prazo de decadência do lançamento. O que é lançamento? É a cobrança. Então, essas contribuições, para quem não pagasse a União, só podia cobrar por 10 anos. Ele ampliou o prazo de 5 para 10 anos, porque a regra são 5 anos, tá? Então, é assim, o sujeito tem 5 anos para cobrar. Quem é o sujeito? É a União, o sujeito ativo que cobra o crédito tributário. Tá no artigo 173 como norma geral tributária. Então, o poder público só pode me cobrar por 5 anos. E aí ele disse que uma lei ordinária federal ampliou esse prazo. Na letra A ele diz não está certo, é inválido porque não é por lei ordinária federal, somente por resolução do Senado. É inválida, pois somente poderia ser por lei complementar. É válida, pois o Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de que o prazo de 5 anos, que é nele previsto para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, ou seja, cobrar a pessoa, seja ampliado por meio de lei ordinária específica, é válido por existir expressa previsão constitucional específica para contribuições de Seguridade Social, autorizando a alteração de prazo de constituição de crédito tributário por lei ordinária. Então, só para vocês saberem, qual é a diferença de lei ordinária para a lei complementar? É a forma de votação. A lei ordinária ela é votada por maioria simples. Ou seja, quem estiver no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, vota e a maioria aprova. A lei complementar é por maioria absoluta. Mais da metade dos membros da Casa. Então, se eu tenho 81 senadores, 41 pelo menos tem que aprovar. No caso, as normas gerais de direito tributário, tá? Lá no artigo 146 da Constituição, tem a previsão de que esses prazos de decadência, prescrição, eles têm que ser tratados, né, por meio de uma lei complementar. Então, a resposta é a letra B, é inválida, pois somente poderia ser vinculada por meio de lei complementar, de acordo com o artigo 146, inciso 3, B da Constituição. Certo? E a 9, por meio de uma lei ordinária 123, a União instituiu contribuição não cumulativa destinada a garantir a expansão da Seguridade Social, utilizando, para tanto, fato gerador e base de cálculo distintos dos discriminados na Constituição da República. A referida lei foi publicada em 1º de setembro de 2015, com entrada em vigor em 2 de janeiro de 2016, determinando o dia 1º de fevereiro do mesmo ano como data de pagamento. Por considerar indevida a contribuição criada pela União, a pessoa jurídica A, atuante no ramo de supermercado, não realizou seu pagamento, razão pela qual, em 5 de julho de 2016, foi lavrado um auto de infração da sua cobrança. Considerando a situação em comento, assinale a opção que indica o aumento que poderá ser alegado pelo contribuinte para impugnar a referida cobrança. Vamos por partes analisar cada item dessa questão? Então, você pega um papel e caneta, coloca aí, ó. Primeiro, foi uma contribuição para a Seguridade Social, tá? E ela foi por meio de lei ordinária. Primeiro ponto. Aí ele diz não cumulativa, né? Com fato gerador e base de cálculo diferentes dos que existem na Constituição. E aí a primeira pergunta é: essa contribuição pode ser por meio de uma lei ordinária? Tá? Nota aí. Segundo caso, ela foi publicada dia 1º de setembro de 2015. Então, a data da publicação da lei, né, na contribuição, ela tem que esperar, em regra, 90 dias. E aí, ele disse de setembro, entrou em vigor em janeiro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, entrando em vigor em janeiro, passados 90 dias, não é isso? Porque o artigo 195, parágrafo 6º, diz isso. Então,
A data, ok. Por considerar indevida a contribuição criada pela União, a pessoa jurídica atuante no ramo de supermercados não realizou seu pagamento, razão pelo qual, em julho, contratou você, tá? Lembre-se, essa contribuição é a contribuição social residual, que é para a Seguridade. Onde é que está a previsão dela? No artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Aí eu lhe pergunto, a nova contribuição viola a anterioridade? Nonagesimal são 90 dias. Se ela foi publicada dia 1º de setembro de 2015 e foi cobrada no dia do meu aniversário, dia 2 de janeiro de 2016, ela não viola. Não é isso? A nova contribuição viola a anual se ela foi criada em 2015 e foi cobrada em 16, não violaria. Porém, elas têm que obedecer os 90 dias apenas de acordo com o artigo 195, parágrafo 6º. A nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar e a Constituição da República veda a instituição de contribuições não cumulativas. Lembra, não cumulativa é aquele efeito cascata. Na primeira operação, pagou. Quando vai pagar o imposto ou a contribuição, no caso. Na segunda operação, tem que descontar o que já foi pago na primeira. Se pagou R$15 de contribuição, um exemplo. Na primeira, é um exemplo aleatório, tá? Na segunda operação, tem que pagar o valor menos os 15 que foi pago na primeira. Então, isso é uma regra para a contribuição residual, social residual. Então, ela é não cumulativa. Portanto, a Constituição não veda, pelo contrário, ela exige que seja não cumulativa. A resposta é a letra C. A nova contribuição somente poderia ser instituída por meio de lei complementar. Então, a União ela pode criar uma contribuição social residual para financiar a Seguridade Social. Isso de acordo com o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. E ele diz lá assim, nos termos do artigo 154, inciso 1, que é o mesmo termo do imposto residual. Então, o que for residual, seja um imposto ou contribuição, tem que ser por meio de lei complementar. Tem que ser criado pela União. E tem que ser diferente dos que já existem. Então, a contribuição nova tem que ser diferente das outras contribuições. E o imposto novo tem que ser diferente dos outros impostos. Portanto, resposta à letra C. E, por fim, a questão 10. Só um detalhe, vocês vão olhando os artigos que eu estou falando, tá? Que eu estou citando, mas estou citando devagar. Então, vocês vão pegar as questões e vão grifando aí os artigos na legislação, na Constituição de vocês, no CTN. E depois, vocês vão anotando o que mais caiu nessas questões, que são questões da prova da ordem, tá bom? Uma dica aí para vocês irem estudando. Anotem todos esses artigos para vocês irem revisando. 10ª questão e última. Diante da calamidade pública decretada pela União por força da pandemia da gripe 22XY, foi editada a Lei Ordinária Federal XX 2022, de 1º de maio de 2022, estabelecendo sua vigência e eficácia imediata. Então, uma lei ordinária instituindo empréstimo compulsório para atender as despesas extraordinárias na área sanitária para enfrentamento da pandemia. Diante desse cenário, a instituição e cobrança do empréstimo compulsório, quando eu falo empréstimo compulsório, você vai direto para que artigo da Constituição? 148. E ele sempre tem que ser criado por que tipo de lei? Primeira pergunta. Segunda, o caso é de uma calamidade pública, né? Uma pandemia. Nesse caso, a cobrança dele tem que esperar o outro exercício. Então, se foi publicada em 2000, editada em 2022, teria que esperar para 2023? Tem que esperar 90 dias? Ou pode ser imediata por ser exceção? Podem ser feitas por cumprir o requisito constitucional de ser voltada a atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, são válidas por atender o princípio da legalidade tributária
desrespeitam o princípio da anterioridade tributária nonagesimal, violou a exigência de ser veiculada mediante lei complementar. E aí? Elas podem ser feitas por cumprir o requisito constitucional de ser votada a atender as despesas extraordinárias de calamidade pública? Poderia, porém, a lei está errada. Não é isso? Lei ordinária, empréstimo compulsório, não pode, é inconstitucional. Está lá no 148 da Constituição. A União poderá instituir por meio de lei complementar empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias em caso de calamidade pública ou guerra externa. Então, violou a exigência de ser veiculada mediante lei complementar, resposta à letra D. A letra C, ela não diz respeito à anterioridade, nem a B. Por quê? A legalidade, ela foi por lei, mas a lei é a forma que está errada, porque a forma de votação tem que ser lei complementar e não ordinária. E a anterioridade seria que tem que esperar 90 dias, né? A 90ª fala dos 90 dias. Mas nesse caso, como é uma calamidade pública, é uma exceção. E aí não precisa esperar nada. Onde é que está isso? Artigo 150, parágrafo 1º, tá? Que ele vai dizer lá, no caso do artigo 148, inciso 1, que é um empréstimo compulsório nesse caso de calamidade pública. Então é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar olhando os artigos. Vejam quantas vezes for necessário para a revisão. Tem caído nos últimos anos, eu coloquei as datas aí dessas questões de tributário. E em breve teremos novos vídeos. Até a próxima. Valeu!